Karen Melo dos Santos, advogada, especialista na área civil, mestre em Direito, especialista em Educação, pós-graduanda em Processo Civil Contemporâneo, docente substituta de Civil e Processo Civil no curso de Direito da Unipampa. Atua como procuradora na Procuradoria-Geral do Município de Cruz Alta. Bom, então, bom dia, pessoal. Tá funcionando? Estão me ouvindo? Perfeito. Eu já falo alto, talvez não. Bom, então, hoje a gente vai participar do último módulo, né, desse projeto muito importante, idealizado, então, pelo gabinete do Dr. Paulo. Primeiro, eu queria dizer que todos os pedacinhos dos módulos que vocês viram até aqui, juntados, eles fazem parte de um projeto e de um conhecimento, né, que vai oportunizar vocês a uma capacitação para que vocês entendam melhor e compartilhem esse conhecimento entre vocês do que realmente é uma associação de moradores, do que precisa. E hoje, né, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a regularização jurídica da associação de moradores, tá? O porquê que isso é importante? Porque, além de todos esses pedacinhos que vocês já conversaram antes com os outros palestrantes, a vida jurídica da associação de moradores começa por aqui, tá? Então, vamos iniciar falando um pouquinho aqui. Primeira coisa, a gente tem que saber falar sobre pessoa jurídica, né? O Código Civil, ele traz dois tipos de pessoas. As pessoas físicas, que somos eu, você, aquela que a gente materializa num corpo, né? E que ela é representada por uma certidão de nascimento, por um CPF. E nós temos as pessoas jurídicas, que é aquela que a gente não consegue materializar. A gente não consegue enxergar uma pessoa jurídica andando na rua, né? Então, o porquê que é importante a gente falar sobre isso? Porque a pessoa jurídica, ela vai estar, né, representada por alguém, ela vai estar reunida por um grupo de pessoas. Eu preciso ter duas pessoas para ter uma pessoa jurídica, nesse caso da associação de moradores. E o mais importante, que eu acho que o Dr. Paulo falou ali antes, a pessoa jurídica, ela vai ter uma finalidade, que isso é muito importante, ela vai estar falando por alguém e alguém tem que estar falando por ela. Isso é muito importante. A pessoa jurídica, ela sempre vai estar atendendo uma demanda, que é a finalidade dela. No caso de vocês, de lutar pela demanda dos bairros de vocês, tá? O que a pessoa jurídica, pelo que ela luta, por quem que ela fala e quem que fala por ela, que é o caso da diretoria, isso tudo tem que estar no estatuto, que é o documento jurídico que vai dar vida para a associação de vocês. Então, por que a gente precisa tanto ter esse estatuto? Não é só por causa de uma exigência legal, tá? É porque eu costumo dizer que a gente sempre redige um documento pensando naquilo que pode dar errado. Porque quando dá certo tudo, a gente não precisaria estipular, a gente não precisaria de contrato, a gente não precisaria de estatuto, a gente não precisaria de recibo. Então, por que eu tenho que me socorrer do estatuto? Porque é ele que vai me dizer tudo aquilo que a minha associação vai correr atrás, do que ela pode, do que ela não pode, como é que ela vai eleger os presidentes, como é que os presidentes vão sair, quanto tempo ele vai estar lá, né? Então, assim, porque pode em algum momento dar errado. Eu não sei se em algum momento de vocês já assistiram, ou se não, fica a dica
para vocês assistirem um filme. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu cito esse filme, que é o Êxodo. Ele fala da trajetória de Moisés, tá? O que Moisés, bem rapidinho, só para a gente exemplificar o porquê que a gente está falando sobre isso. Moisés, então, ele foi o escolhido no filme para socorrer um povo que não estava contente sobre a ditadura do imperador egípcio lá, e eles precisavam ir para algum lugar. Só Moisés sabia o caminho para sair daquela localidade. Enquanto todo mundo precisava do Moisés e estava com aquele objetivo comum e queria sair daquele lugar, todo mundo acatou 100% aquilo que Moisés dizia. Saíram no meio do caminho. Quando foi passando as paisagens, foi começando a surgir os problemas. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente aceita algumas coisas, mas no decorrer do caminho vão ter alguns problemas, né? Por quê? Porque no caso do filme, por exemplo, Moisés não disse quantas vezes a gente ia parar. Moisés não disse que se faltasse comida, quem que ia comer primeiro? Aonde que a gente ia dormir? A gente ia dormir? Então, esse regramento das pessoas jurídicas é muito importante por causa disso, porque é na trajetória, ou como se diz o ditado popular, é no andar da carroça que as abóboras se acomodam, que a gente vai ver os problemas e as situações que vão surgindo. Então, é por isso que é importante que a pessoa jurídica, não só por exigência legal, mas que a pessoa jurídica tenha um regramento, tá? Então, assim, o que a gente está falando ali? A necessidade de regramento para que a pessoa jurídica possa participar da vida jurídica e tenha personalidade. O que é ter personalidade no mundo jurídico? É eu ser reconhecida como pessoa jurídica e eu ter como exigir e também ter como cumprir aquilo que a lei determina e sofrer sanções eventualmente, certo? Esses esforços e objetivos comuns que a gente está falando ali, eles são muito importantes. Sim, eles são o primeiro passo. Quando vocês se reúnem, quando vocês se reuniram para formar as associações, vocês se uniram por objetivos comuns, né? Por um objetivo comum, para empenhar esforços entre vocês, mas eu preciso que isso seja regrado de alguma maneira, certo? Então, quais os requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica, agora que a gente já sabe o que ela é no mundo jurídico? Ela tem que ter uma finalidade específica, né? Vocês, no caso, estão ali para lutar por demandas dos bairros, então eu tenho uma finalidade específica. Eu tenho um ato constitutivo, necessito, porque é uma exigência legal. Qual é o ato constitutivo da minha associação de moradores? A lei diz que é um estatuto, né? E eu tenho que ter o registro desse estatuto num órgão competente, que no caso aqui é o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, os requisitos que eu tenho: a vontade humana, eu preciso ter a vontade daquelas pessoas se reunirem ali para lutar por aquelas demandas. Ninguém pode estar ali obrigado, ninguém pode obrigar alguém a chegar ali e tampouco obrigar alguém a ficar, tá? Eu preciso, no caso da associação, um estatuto, que é o ato constitutivo, é o ato onde eu vou ter todas essas previsões que necessita para que a minha associação funcione, e eu preciso registrar esse estatuto no cartório, tá? Por enquanto, esses 3 passos aqui. Qual que é o começo, então, da existência legal? Quando que juridicamente a minha associação começa a existir? Ela começa a existir voltando. Isso é muito importante, gente, a formalização da vontade humana, a vontade de vocês de estarem ali. Porque se vocês entendem, se vocês conhecem, conseguem passar para as pessoas o porquê a gente está reunido aqui,
isso gera uma ideia de pertencimento nas pessoas. E ideia de pertencimento é muito importante quando a gente fala em coletivo, porque vocês vão estar reunidos ali falando sobre demandas para falar por alguém que não está ali. E vocês, se são associados ou se vocês são presidentes, vão estar ocupando daqui a pouco um conselho dentro da associação. Vocês é que vão ser portadores dessa vontade humana que pode atingir muitas pessoas dentro do bairro de vocês e que tem um papel tão importante, tá? Então, o começo da existência a partir da vontade humana, da formalização dela, o registro desse ato, né? Então, eu me reuni, eu fiz o meu estatuto, eu aprovei ele, eu registrei no cartório, a minha associação, ela legalmente começa a existir, tá? Os estatutos, então, eles são registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ele segue o regramento do Código Civil, porque a associação é uma pessoa jurídica de direito privado. O que quer dizer isso? O regulamento dela todo está nas normas de direito privado, no Código Civil, tá? Diferentemente de uma pessoa jurídica de direito público, como é o caso da prefeitura, né? A gente utiliza o regramento de pessoas jurídicas de direito público, direito administrativo, para poder regrar o que a prefeitura pode ou não pode. No caso das associações, a gente se utiliza do Código Civil. E quem que vai dizer o que pode, o que não pode, é o Código Civil também, tá? Esse registro do estatuto, que é o documento tão importante que a gente está falando para formalização e existência legal da associação, ele precisa ter alguns requisitos, tá? Que vai estar lá no 46 do Código Civil. Ele precisa ter o estatuto, uma denominação, né? Os fins, pelo que eu estou lutando, qual a sede, aonde que a gente vai se reunir, o tempo de duração, se tiver, se é uma associação constituída por algum tempo específico, o nome e a individualização dos fundadores, dos instituidores, dos diretores. Eu preciso ter ali quem que faz parte disso, né, as pessoas físicas que fazem parte disso, o modo por que se administra e representa judicial e extrajudicialmente a associação, quem que responde por isso? Se a associação precisa receber um documento da justiça, quem que vai receber? Lembram que a associação fala por alguém e alguém fala por ela. Sempre tenham isso em mente, tá? E se alguém fala por ela, essa pessoa tem que ter poderes. E é isso que o estatuto cobra, tá? Se o estatuto, eu posso mexer nele ou não? Isso tudo o próprio estatuto vai dizer. Se os membros respondem pelas obrigações sociais da associação. Eu saio da pessoa jurídica e entro na esfera da pessoa física. Eu tenho uma associação formada, a associação foi responsabilizada socialmente por alguma coisa. O presidente pode ser responsabilizado por isso? Isso tudo o estatuto vai dizer. Obrigatoriamente, tá, gente? Porque isso aqui é exigência legal. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. Se a gente resolver numa reunião, numa assembleia, a gente resolver que a gente não quer mais essa associação, como que a gente faz para extinguir ela? O estatuto tem que dizer. Se lá na minha sede da associação eu tenho uma mesa, eu tenho 2 cadeiras, eu tenho um telefone, eu tenho um computador que eu recebi de doação de alguém, ou que eu captei recurso para conseguir aqueles materiais ali, o estatuto tem que dizer assim, bom, então associação, o dia que vocês resolverem extinguir ela, vocês têm que destinar para tais e tais lugares esses bens que tem aqui.
Então, assim, o estatuto ele tem que prever tudo. É na trajetória. E como é que eu vou saber o que vai acontecer numa coisa que eu nem vivi ainda? Por isso que tem esse roteirinho aqui, tá? Obrigatoriamente esse roteirinho no estatuto ele tem que estar, senão o cartório não aceita o registro do estatuto de vocês. O mínimo, a gente tem que colocar isso aqui. Posso colocar mais coisas? Posso. Quanto mais, melhor. Quanto mais informações tiver do que eu posso me socorrer quando acontecer alguma assembleia ou algum fato, de que o que a gente faz com essa situação? O ideal é que a situação esteja prevista lá no estatuto. Aconteceu uma situação X. Pego o estatuto lá e vejo se o estatuto prevê. Tá? O ideal é que o estatuto preveja, para que a gente possa sempre se socorrer dele. O porquê que isso é importante? Porque daí não fica assim, bom, aconteceu tal e tal situação, hoje o presidente que está falando por essa associação decide assim, amanhã ele decide assado. Então, eu não posso pessoalizar a decisão das situações da associação a critério da vontade de quem está no comando. As questões têm que ser resolvidas a partir do que está no estatuto. Eu não posso hoje decidir dessa maneira porque eu, presidente, entendo assim e amanhã assume outro e entende de uma maneira diferente. Tem que estar tudo no estatuto, tá? Então, essas pessoas jurídicas que são constituídas por estatuto, né, no caso de vocês, as associações, eu disse para vocês que elas falam por alguém e alguém fala por elas. Como que alguém fala por elas? Através de órgãos que eu posso prever e que eu devo prever dentro do estatuto. Eu vou prever lá o quê? A presidência, secretário, tesoureiro, eu tenho conselho fiscal, tenho conselho cultural, eu posso dividir a minha associação em vários conselhos se eu quiser, mas eu preciso ter uma presidência, tá? E essa presidência é que normalmente vai falar pela associação, tá? Ali o que está dizendo? Assembleia Geral. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, se vocês já falaram, se eu me tornar repetitiva, vou ser breve, tá? A Assembleia Geral é a forma como vocês se reúnem coletivamente para decidir as demandas da associação. Ela se divide em Assembleia Geral Ordinária, que é o quê? Aquela que acontece sempre, e que lá no estatuto vai me dizer de quanto em quanto tempo nós vamos nos reunir. O estatuto tem que dizer isso. O que a gente estava falando antes ali? O presidente não pode hoje dizer assim, daqui a 2 dias eu acho que eu vou marcar uma assembleia. Não pode. Tem que estar lá no estatuto que vocês vão se reunir a cada 15 dias, em tal local, em tal horário, para vocês saberem, né, e todo mundo ficar avisado que tem que participar da Assembleia, que é o órgão mais importante da associação de vocês. Tá? Por quê? Porque a Assembleia é soberana. Tudo aquilo que a Assembleia decidir está decidido. Não é o presidente que decide. Quem decide é o estatuto ou a Assembleia. Aquilo que é votado na Assembleia é a vontade da associação. E por que eu preciso prever de quanto em quanto tempo ela vai se reunir, como que eu vou aprovar as demandas? Lá no meu estatuto eu não só vou dizer de quanto em quanto tempo as assembleias vão se reunir, como quantas pessoas eu preciso para aprovar uma demanda. A demanda vai ser aprovada com a maioria de 50% mais 1 dos presentes, 2/3 dos presentes, 1/3 dos presentes, eu preciso saber. Qual o quórum que eu preciso, qual a quantidade de pessoas que eu preciso
para que eu possa estabelecer uma votação dentro de uma assembleia. Então, a Assembleia Geral Ordinária é aquela em que eu tenho ela previamente marcada, que eu vou ter o período de tempo, de quanto em quanto tempo ela vai acontecer, ela vai estar lá no estatuto, tá? Então, eu já sei que a cada 15 dias ou a cada uma semana, a gente vai se reunir para tratar de algumas questões da associação e vamos votar, né? Às vezes vamos votar. A Assembleia Geral Extraordinária, como o próprio nome já diz, ela é extra. É alguma demanda extra urgente que surgiu e que precisa ser convocada. Eu não posso esperar a Assembleia da semana que vem. Eu preciso decidir essa demanda agora. Então, vai ser convocada uma Assembleia Extraordinária para a gente decidir aquela questão. Mas isso tudo tem que estar previsto no estatuto como que vai ser convocado e tem que ter uma convocação, tá? Porque é muito ruim ficar, e legalmente não é o mais correto, a gente não fazer a convocação para as assembleias. Porque senão sempre fica aquilo assim. A gente sabe como é que funciona, ainda mais agora em grupo de WhatsApp, né? Ah, o fulano avisa todo mundo. Sempre esquece de alguém. E é tão ruim a gente esquecer de alguém, tão ruim para a gente que esquece e para o que é esquecido, né? São duas coisas. Então, as assembleias elas têm que ser convocadas. A assembleia ordinária, mesmo que tenha lá no estatuto, o presidente ou o secretário vai lançar uma convocação e a extraordinária da mesma forma, tá? As pessoas jurídicas, então, de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial, poderão realizar suas assembleias por meios eletrônicos. Isso foi uma modificação que a gente teve agora em 2022 no Código Civil, em função da pandemia, tá? A gente teve uma alteração no Código Civil, onde essas assembleias a gente pode fazer virtualmente, tá? Pela impossibilidade de... proibição, na verdade, de se reunir um grande contingente de pessoas, tá? Os direitos e deveres das pessoas jurídicas, elas decorrem dos atos dos seus diretores. O que quer dizer isso? Aquela outra fala. A associação, ela precisa de alguém que fale por ela. Normalmente, quem fala são os diretores, os presidentes, tá? E eles praticam atos. O porquê que eles têm que estar regrados? Para não fazer o que quiser. Eles têm que fazer conforme está no estatuto, tá? Porque isso pode implicar para todo mundo. Porque se eu sou uma pessoa jurídica, que eu estou reunindo várias pessoas ali, isso pode implicar para a associação e isso vai gerar um problema para todo mundo, tá? A gente fez toda essa fala sobre o que precisa estar no estatuto, o que não precisa, o que pode, o que não pode, o que é assembleia, tá? Mesmo que eu faça o meu estatuto, tá? E submeta lá no cartório, o que provavelmente não vai acontecer, se tiver alguma coisa errada legalmente, o cartório não vai aceitar, tá? Mas se acontecer, eventualmente, de ele ser registrado e ter alguma questão ilegal nele, ele pode ser anulado em até 3 anos. Ah, mas quem é que vai dizer isso? A gente sabe que quando a gente está lutando por demandas coletivas, sempre tem uma denunciazinha ali. E o estatuto é um documento público. Qualquer pessoa pode chegar lá no cartório e pedir o estatuto da associação de vocês. Tá? Então, ele precisa estar bem redondinho. Por mais que ele esteja registrado, se eu tenho aquela vontadezinha que acorda de manhã, assim, no ouvido, vou lá pegar o estatuto da UANCA. Vamos ver se não tem nada errado lá. De vocês já passou 3 anos, mas se não tivesse passado e eu resolvesse fazer uma denúncia, o estatuto poderia, se tivesse alguma coisa errada, poderia ser anulado em até 3 anos. Tá, e o que acontece com isso? Acontece que a gente volta lá atrás. Sem estatuto, eu não tenho associação. E todos os atos que eu pratiquei até aqui, eles podem ser considerados nulos.
E daí, se eu vou puxar a questão lá que o pessoal vai falar depois, da captação de recurso, como é que fica isso? Então, é importante que a gente saiba a importância do estatuto e do que ele prevê, tá? Como a gente já falou, as associações, elas são pessoas jurídicas de direito privado, né? Que a gente reúne todos esses esforços, que é o que diz o Código Civil especificamente sobre as associações. A gente constitui por meio do estatuto, a gente está ali reunido, e o principal, tá? O principal que eu tenho ali, eu tenho que unir os meus esforços para a realização de fins não lucrativos. Eu não vou estabelecer uma associação para, trocando em miúdos, ganhar dinheiro. Então eu não posso captar recurso? Claro que eu posso. Eu posso captar recurso para reverter ele em prol daquela minha demanda. Eu posso captar recurso para operacionalizar a minha associação, para eu comprar um computador, para eu mobiliar a minha sede? Posso, isso não é lucro. Eu não posso captar, fazer rifa, por exemplo, para pegar o dinheiro e dividir entre os associados. Isso eu não posso, porque isso é lucro. Eu tenho que pegar aquele dinheiro da rifa e aplicar em alguma demanda que seja a finalidade da minha associação. Tá? Isso é o principal das associações. Porque todo o restante das pessoas jurídicas que a gente tem é o mesmo caminho. A gente tem que se reunir, a gente tem que fazer um estatuto ou contrato social, mas a associação ela tem que ter essa característica de não lutar por lucro. Ela luta por demandas. Certo? Não há, por que está me dizendo ali que não há entre os membros da associação direitos e obrigações recíprocos? O que quer dizer isso? Nós somos todos iguais. Quando a gente faz parte de uma associação, todos os associados são iguais. Eu não sou submetido ao fulano e nem ao ciclano. O que pode acontecer é que, de acordo com a minha função, eu posso ter poderes para fazer alguma coisa e o fulano não tem. Eu posso hoje ser presidente e amanhã eu ser apenas um associado. Mas isso não quer dizer que hoje, enquanto eu estou presidente, todos os associados são meus funcionários. Isso não existe. Tá? Por quê? Porque a gente está ali em prol de um objetivo comum, está todo mundo lutando pela mesma coisa. Eu não estou lutando pelas demandas da Karen, eu estou lutando pelas demandas da associação. E é por isso que a lei diz que não existe essas obrigações entre associados, tá? Nem intenção de dividir resultados, por quê? Porque eu não posso ter lucro, né? E os meus objetivos têm que ser científicos, artísticos, beneficentes, religiosos, educativos, culturais, políticos, esportivos, recreativos. Isso tudo é a minha finalidade. Posso lutar por mais de uma demanda? Claro, claro que posso, desde que esteja lá no meu estatuto, tá? Esse meu direito de me associar, de me reunir e por essa luta de demandas e ter o direito de fazer tudo isso que a gente está falando, é um direito constitucional. Ele está lá na Constituição e é garantido, é uma garantia fundamental. Tá? Aqui a gente vai estar de novo, para não me tornar repetitiva. Não posso deixar o secretário José Roberto sem fala, sem tempo, nem a Suelen, porque vocês querem saber como é que eu capto o recurso, né? Como é que eu vou fazer para operacionalizar o meu... Até porque tem custo para registrar aqui o estatuto. Então, da onde que eu vou tirar, né? Então, assim, eu não vou me tornar repetitiva, mas aqui a lei traz de novo todas aquelas questões que precisa ter no meu estatuto para não tornar ele nulo, que é, de novo, tudo aquilo que a gente já falou, tá? Outra coisa que a lei traz. Se eu sou um associado hoje, eu posso transmitir isso para alguém?
Eu posso dizer, agora eu não quero, eu vou passar para o meu filho. Não, eu não posso, a não ser que o estatuto diga. Tá? Se eu quero sair, eu posso sair, mas eu não posso dizer, olha, eu vou sair, mas o fulano vai ficar no meu lugar. Não, eu posso sair, o fulano pode entrar, ou eu posso ficar e o fulano pode entrar também. Tá? Aquilo que a gente falou lá, da dissolução, quando eu extingo a minha associação, o que eu vou fazer com os bens remanescentes? O que eu vou fazer com a cadeira, com a mesa, com a geladeira, com o fogão, ou enfim, com todos os bens que tinha lá? Tá? O estatuto vai ter que dizer para quem que eu vou doar isso, e se caso, a lei também oportuniza aqui, se caso algum associado fez alguma doação ou deu aquilo como contribuição, o estatuto pode prever que ele seja restituído. Tá? Mas tu disse que não pode ter lucro, que a gente não pode partilhar as coisas. Mas daí eu estou falando no caso de um associado ter contribuído de alguma forma com aquilo, né, com uma mesa, por exemplo, a associação não existe mais, então a gente vai devolver para ele, certo? Isso não é lucro, isso é uma restituição. Como que eu faço para excluir um associado da minha associação? Isso tem que estar previsto lá no estatuto. Tudo tem que estar previsto lá no estatuto. Como é que as pessoas podem ser excluídas? Quais os motivos que geram a exclusão dela? Isso é bem importante, porque numa reunião de pessoas, às vezes acontece de a gente não concordar, né? E essa discordância, às vezes, tem fases. A gente não concorda aqui, daí amanhã a gente discute, aí depois a gente já não quer mais ver a pessoa, pega aquela implicância, aquela coisa toda. E eu não posso excluir um associado por implicância. Eu tenho que dizer para ele tem que entrar para a associação sabendo que, se ele praticar tais atos, ele vai ser excluído. Tá? Tem que ter uma justa causa prevista lá no estatuto. E mesmo que ele pratique uma dessas causas, eu tenho que dar oportunidade para ele se defender. Tá? Eu tenho que dar uma oportunidade. Eu não posso assim, vamos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária aqui e vamos excluir o Zé Roberto da nossa associação, porque ele está atrapalhando muito, nós já decidimos aqui, tu disse que a Assembleia é soberana, então eu posso fazer o que eu quero. Eu vou convocar uma Assembleia e vou excluir o Zé Roberto. Não. Tá? A gente precisa dizer que a Assembleia está decidindo, né, por exclusão do associado, por ter praticado tal demanda, né, tal situação, e que a gente vai dar um prazo para ele de 5 dias para ele se defender. Tá? A diferença entre exclusão é quando tu é excluído. Esse ato é de fora. Eu estou excluindo você da associação. Tá, mas eu não posso me retirar, então? Sim. Lembra da vontade humana? Eu tenho que estar ali porque eu quero. Então, se eu quiser sair da associação, eu posso. Eu tenho que me explicar, eu tenho que me defender? Não, é só eu comunicar. Porque se eu estou fazendo parte de uma questão de um todo maior, eu ao menos tenho que comunicar. Porque aquela relação dos membros, ela tem que estar atualizada. Então, se as pessoas vão saindo sem dizer nada, depois isso é complicado. Porque depois até na questão, voltando lá da captação de recursos, qual é o contingente de pessoas, qual o número de pessoas que vão lutar por isso? Qual é o tamanho da associação? Eu tenho lá 50 pessoas como membro, mas na verdade eu não tenho mais, eu tenho 10. Então, essa questão de pedir para sair é bem importante, tá? Mas não preciso me justificar para sair, eu só posso protocolar uma cartinha lá. Quem que compete, então, destituir? Dizer, você não está mais
participando da associação? Os administradores e modificar o estatuto? A Assembleia, que é o órgão mais importante. Esses poderes aqui, de destituir os administradores e de modificar o estatuto, eu também posso fazer na forma eletrônica, aquela que entrou no Código Civil agora em 2022. Ela está contemplada lá nessa possibilidade. Então, agora vamos para o que interessa. Vamos fazer um roteirinho aqui para inscrição, tá? O que eu tenho que fazer quando eu quero, então, formar a minha associação? Eu tenho que fazer reuniões, né, gente? Eu tenho que conversar, porque se eu estou me associando, se eu estou fazendo uma reunião de pessoas para lutar pelas demandas do meu bairro, as pessoas têm que saber quais são as demandas, no que ela tá, no que ela vai entrar. Então, eu tenho que fazer reuniões, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que passar toda essa situação do que tem que estar previsto no estatuto para as pessoas, né? Porque vocês estão aqui, fizeram esse curso, vocês sabem. Mas tem gente que pode desconhecer isso, de que está tudo lá no estatuto e que a associação precisa de um estatuto. Isso vocês hoje são capacitados a passar essa informação para os demais. Então, se vocês forem formar uma associação, vocês são capacitados para explicar para as pessoas o quanto isso é importante e o quanto isso é necessário. Tá? O que eu tenho que fazer praticamente de consulta prévia? Eu tenho que fazer uma consulta lá na Receita Federal, porque eu não posso ter como presidente da minha associação ou no conselho fiscal da minha associação alguém que esteja inscrito no SPC, no Serasa. Tá? Não posso. Não posso. Tá? Então, eu tenho que, nessas reuniões, então assim, ó, nessas reuniões prévias que eu vou fazer, quem que a gente está mapeando aqui que pode ser o presidente? Já vamos pegar o CPF, já vamos entrar ali, né? Que daqui a pouco ele já está eliminado. Ele não pode participar, ele não pode avaliar as contas da associação se ele está inscrito nos órgãos restritivos de crédito. O cartório vai pedir isso, tá? Qual é o nome que eu vou dar para a minha associação? Eu não posso ter 500 UANCAs, né? Em Cruz Alta. Não posso. Então, eu tenho que fazer... qual é o nome que a gente vai decidir aqui para a nossa associação? Queria tanto que o nome da nossa associação fosse, sei lá, ABC. Tá? Preciso saber se esse nome está disponível, se já não existe uma outra associação com esse nome. Eu tenho que fazer, então, uma consulta lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? Lá no site do governo, para poder saber se esse nome já não está sendo ocupado por alguém. Porque senão eu vou fazer todo o meu estatuto com aquele nome, vai bater lá no cartório, o cartório vai dizer, esse nome não pode. Porque já tem uma associação com esse nome. Então, é importante fazer essa consulta, tá? Então, eu já me reuni, já fiz a pesquisa de quem é que está apto com seu CPF lá. Eu vou convocar, então, uma reunião de fundação da minha associação e vou aprovar o meu estatuto, que nesse momento tem que estar pronto. Nessa convocação de reunião, nessa reunião de fundação e nessa aprovação de estatuto, vai gerar atas. E essas atas são documentos indispensáveis para eu fazer o registro da minha associação. Tá? Quem que tem que estar presente lá nesse dia que eu vou fundar e que eu vou aprovar o estatuto da minha associação? A diretoria e os membros fundadores. Quem são os membros fundadores? Quem estiver lá no dia. Quem estiver lá no dia vai constar para o resto da vida como fundador daquela associação. O nominho de vocês vai estar lá, tá? Com a qualificação. Mas daí não vai passar pela consulta na Receita, né?
Então, quando eu fizer essa reunião de fundação e aprovação do meu estatuto, eu vou fazer 2 atas. De fundação, eu fundei a minha associação, eu elegi os meus representantes, né, e eu dei posse para eles. Como que eu vou saber como é que vai ser a eleição? Vai ter que estar no estatuto. Por isso que quando vocês se reunirem para fazer a fundação da associação, esse estatuto tem que estar pronto. E por isso da importância das reuniões prévias, tá? Essas atas, elas têm que ser digitadas e assinadas pelo presidente e pelo secretário, né, que foram eleitos. E na ata de fundação, eleição e posse, a diretoria e os associados fundadores, eles têm que estar qualificados. Vai estar tudo completo lá. O nome, endereço, CPF, estado civil, o que vocês fazem, o que vocês não fazem. Né? Não fazem, não precisa, tá? Só o que vocês fazem. Para poder qualificar vocês. Uma dica importante, não é obrigatório por lei, mas é uma coisa bem importante. Toda vez que vocês fizerem, não só nessa reunião de fundação, como em todas as reuniões ou assembleias que vocês convocarem, coloquem uma lista de presença lá na frente. Claro que nas atas das assembleias vai constar, estando presente, fulano, ciclano, tá. Mas é bem legal e bem importante vocês terem uma lista de presença. Quem chega, coloca o nome ali, tá? Aqui de novo, que eu estou batendo muito nisso, que é para vocês ficarem com isso aqui. Esse material aqui, ó, é disponibilizado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas daqui. Essa listinha aqui, ó, não é aquela que a gente viu antes, que está escrita lá no Código Civil. É uma lista de orientação do cartório daqui de Cruz Alta, que precisa ter no estatuto de vocês, tá? Chamo atenção para aquela questão ali, ó. Alterar estatutos, eles dão a sugestão de colocar voto de 2/3 dos presentes, 1/3, tá? Eles fazem algumas sugestões ali que vocês podem aproveitar no caso do estatuto de vocês. E isso é obrigatório. Esse material aqui e qualquer outro a respeito do registro das associações, vocês podem, qualquer pessoa pode ir no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, lá perto do shopping ali, e pegar o material. O cartório de registro civil é um órgão público, ele está ali para dar informações para vocês. Assim como eu posso pegar o estatuto de qualquer associação, eu posso pegar certidão de nascimento, posso pegar certidão de casamento, certidão de óbito de qualquer pessoa. Então, é um órgão público. Então, se eu quiser lá saber o que precisa, quais os requisitos, o que realmente tem que estar no meu estatuto, vai lá e pede para eles que eles são, com o atendimento lá, eles estão preparados para isso. Esse estatuto, então, que eu aprovei lá, nessa mesma reunião da fundação, ele tem que ser apresentado em 2 vias, lá no cartório, devidamente assinado pelo presidente, secretário e advogado. Nesse caso daí, o advogado assina junto para dar o aval, porque eu estou falando de uma questão legal, né? Então, o advogado tem que dar o vistinho dele ali. As atas e o estatuto, ela tem que ser acompanhadas de requerimento, né? Eu preciso requerer para o cartório, para o oficial do cartório que ela registre, e esse requerimento, eles têm o modelo lá, eu acho que no material de vocês também tem esse modelinho, mas lá no cartório eles têm, e tem que ser assinado pelo presidente também com visto do advogado, tá? Ainda tem que ter uma declaração de edital assinada pelo presidente. O que é isso? É aquela convocação. Eu convoquei as pessoas para saber que daqui a uma semana vai ser fundada a associação que nós vamos eleger, né? Tem tais e tais chapas, então eu preciso dizer que eu publicizei esse ato. Quanto que custa fazer isso?
Depende, tá? Se, vocês sabem que tudo no cartório é uma fortuna, né? Tudo que a gente faz no cartório é caro. Então, assim, eu posso dar um parâmetro para vocês. O estatuto de 12 a 16 páginas é em torno de R$220. O registro daquelas atas ali, 180. Daquelas duas. Então, eu estou falando de R$400. É caro, é caro. E por que aí vocês já têm a resposta do porquê que tem tanta até empresa irregular? Por que tanta... por que fulano não abre um CNPJ? Porque é caro. A boa notícia que eu posso trazer agora no sábado de manhã, nesse calor, é que está tramitando no Senado um projeto de lei, tá, que foi protocolado agora em junho ou julho, agora não recordo, mas foi esse ano, que visa alterar a lei de registros públicos e permitir que as associações de moradores sejam isentas do pagamento dessa taxa de registro. Está tramitando no Senado, tá? Ainda não foi distribuído lá, mas é o projeto de lei 1451 de 2022. Ele é bem recente e daí, como é uma demanda que atinge vocês, de repente, vocês podem acompanhar a tramitação desse projeto. É bem interessante, tá? Quanto tempo custa, quanto tempo leva, já estou falando de dinheiro, não posso olhar para o secretário, para a Suelen, que me dá vontade, né? É tempo é dinheiro. Quanto tempo leva para eu registrar o meu estatuto? Primeira coisa, quando vocês tiverem a minuta, o rascunho desse estatuto, levem lá no cartório para o pessoal dar uma olhada. Diz assim, olha, eu quero registrar esse estatuto aqui, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada para ver se está tudo certo. Eles olham na cópia de vocês e eles vão marcar ali o que está errado, o que falta, o que precisa alterar, o que está ilegal. Quando eles derem o ok e disserem assim, ó, esse estatuto está fechadinho, pode mandar registrar, aí vocês protocolam o registro, porque daí vocês vão ter que pagar os 220, tá? Certo? Vocês podem fazer isso, como eu disse para vocês, o cartório é um órgão público, se utilizem, tá? Dos serviços, vão lá, entreguem o rascunho, dá uma olhada, vê se está tudo certo, falta alguma coisa, eles vão colocar ali para vocês. Se tiver tudo certinho, que eles já me deram um ok, o meu estatuto está redondinho, tem tudo que precisa, em torno de 1 semana e pouco, 2 semanas, vocês já têm o registro. Tá? O que eu faço com esse registro para a gente finalizar? Para depois começar a captar recurso. O que eu faço com esse registro? Depois que eu tiver o registro lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, aqui em Cruz Alta, ali perto do shopping, tá? Eu vou dar vida para a minha associação lá na Receita Federal. Porque ela precisa de um CNPJ. Porque até então ela só existe no cartório. Ela tem um documento constitutivo, eu estou me reunindo, mas ela não tem um CNPJ. Então eu não posso captar recurso, eu não posso apresentar ela, eu não posso qualificar ela, porque ela não tem aquele númerozinho mais importante. Ela não nasceu ainda na Receita Federal, né? Ela vai nascer quando a gente pedir, então, o registro lá na Receita Federal. Assim como a gente, pessoa física, nasce na Receita com CPF, a associação vai nascer com CNPJ, tá? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O procedimento dessa inscrição, ele é basicamente todo feito pela internet. Hoje a gente consegue fazer. Só que por orientação, né, é mais seguro que vocês procurem um contador. Por quê? Porque tudo aquilo que eu lanço lá na Receita tem que estar em conformidade com aquilo que eu botei no estatuto. Senão, isso vai dar problema. Vai dar um problemão, né, secretário? Eu não posso ter... onde feriu o alvará. Daí tem mais alvará. Mas isso aí, né?
eu não posso lançar lá na Receita uma finalidade, um serviço ou validade do que está diferente no estatuto. Então, eu preciso, um segue o outro, tá? Porque depois pode realmente dar problema ou bate uma fiscalização. Não, mas aqui está dizendo, aqui lá no cadastro da Receita, está dizendo que vocês têm isso como demanda. E vocês seguiram o estatuto, mas quem preencheu lá na Receita não viu o estatuto. O ideal é que tudo seja feito em conformidade, tá? Para extinguir, para finalizar aqui, para extinguir num procedimento normal, tá? Eu tenho que convocar, então, uma assembleia, fazer uma assembleia de extinção, né? Eu vou lavrar uma ata, vou redigir uma ata de extinção, vou pegar essa ata de extinção e vou levar lá no cartório. Se o primeiro ato que eu tenho que fazer é levar as minhas atas e o estatuto lá no cartório de registro civil, o último também. Tá? Eu preciso levar essa ata de extinção lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas para que o cartório saiba que a associação decidiu, por tantos votos, que é o que vai estar dito lá no estatuto, extinguir essa associação. Depois que o cartório me der ok, aí eu vou providenciar na baixa do CNPJ na Receita Federal. Porque eu não posso ficar com o CNPJ ativo na Receita de uma coisa que não existe mais. Eu preciso proceder na baixa do CNPJ. E eu só vou conseguir fazer isso se a associação não estiver inscrita em nenhum órgão que restrinja e nem com débitos. Porque se tiver débitos, vai travar lá na Receita Federal.